Boa noite a todos. Desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de soberano Deus, esteja no lar de cada um de nossos irmãos. Nesse vídeo, eu com muito prazer quero falar alguma coisa sobre a palavra arrebatamento, a pedido de um pastor de uma denominação. Não vou falar nem o nome dele e nem a denominação, porque eu não pedi autorização a ele de falar. Mas ele sabe quem é, porque esse vídeo eu estou endereçando principalmente a ele. É um amigo muito querido meu, que eu prezo muito, admiro como pessoa e como crente nas Escrituras Sagradas. Conheço o trabalho dessa pessoa, sério, direito, e peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que o abençoe, tá, irmão? Sempre na sua vida e na vida dos seus familiares. Mas nós conversando outro dia, ele me pediu que eu fizesse algo sobre arrebatamento. O primeiro texto que nós vamos ler, irmão, que discorrem muito aí, os teólogos discorrem muito sobre arrebatamento, é baseado nesse texto, que é o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 27. 17, melhor dizendo. O texto diz o seguinte: falando assim da volta de Cristo, o arrebatamento está relacionado com os dias atuais e após a grande tribulação. A maioria tem uma linha de evangélicos que acha que a igreja não viverá dentro da grande tribulação e vão ser arrebatados antes. Outros, porém, acham que é pós-tribulação que serão arrebatados a igreja de Deus, ou será arrebatada a igreja de Deus. Muito bem, dentro desse conceito, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a Bíblia não fala de arrebatamento como doutrina. O arrebatamento que ocorre na Bíblia é um conceito e não uma doutrina. Um outro vídeo, numa outra palestra que eu deverei fazer, exatamente quero fazer, se for da vontade de Cristo Jesus, lá na igreja desse irmão. Esse irmão é presidente. Eu quero falar da diferença de conceito e de doutrina. Eu sei que o irmão entende como doutrina, eu conheço os dogmas da igreja do irmão, sei que ele entende como doutrina, mas nós precisamos ver os dois lados da questão, né? Por que alguns acreditam em arrebatamento como uma igreja acredita, como doutrina, e outros já acreditam como conceito? Então, a Bíblia é para a gente ver os dois lados, como o apóstolo Paulo mesmo disse aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e nós precisamos apegar ao que é certo, ao que é excelente. Então, nós vamos ver, nesse vídeo, a minha intenção não é mostrar a diferença entre o conceito e doutrina, não. Eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre arrebatamento, simplesmente isso. E o texto base para todos os que acreditam no arrebatamento, que eu creio num tipo de arrebatamento também, e depois eu posso fazer um vídeo mostrando o arrebatamento que eu acredito biblicamente falando. E aí, a palavra arrebatamento, irmãos, ela vem do grego, né? E ela é harpazo. Harpazo vem para o latim raptus. E quando nós fazemos uma tradução, ou até mesmo a transliteração de raptus, nós encontramos, porque a língua portuguesa é muito rica, nós encontramos várias palavras que nos dão referência do que vem a ser harpazo em grego e raptus em latim. Por exemplo, nós encontramos as palavras tais como
tomada à distância. Raptus ou harpazo em grego significa tomada à distância. Em latim, raptus, né? Tomada à distância, captura, rapto e até mesmo sequestro. Essa palavra tem a ver com sequestro. Por isso daí, depois um outro vídeo explicarei para os irmãos porque que a palavra, essa palavra arrebatamento não é uma doutrina e sim um conceito. Eu falarei no outro vídeo. Então, irmão, o 1 Tessalonicenses 4, o 17, eu sei que o irmão conhece muito, mas é o texto básico que nós vamos usar, né? Fala assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com aqueles que morreram antes de Cristo, né? Ou os que já estavam mortos, ressuscitou. Aí Paulo vem falando que nós, que estivermos vivos, seremos então arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu estou lendo aqui na Bíblia, irmãos, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, era o conceito do apóstolo Paulo ensinando esse arrebatamento que, como eu disse, que hoje existem vários pensamentos a respeito disso aqui. Mas por que é importante saber do arrebatamento? Porque existem doutrinas dentro desse texto que alguns dizem assim, até foram feitos filmes, né, a respeito de arrebatamento, filmes evangélicos, né? E lá eles dizem o seguinte, que a pessoa está andando com a outra na rua, de repente uma some, vai embora, vai ser arrebatada invisivelmente, some da vista da pessoa, fica invisível. Se estiver dirigindo o carro, o motorista for um dos que vai ser arrebatado, ele sumirá e o carro perderá, até o filme demonstra isso, perderá a sua direção e os outros sofrem as consequências que não forem arrebatados. E dizem também que se o piloto e o copiloto for dos arrebatados, o avião vai ficar assim, sem piloto e sem copilotos, vão sumir. Se o navio, os tripulantes do navio vão ser dos arrebatados, eles vão ser arrebatados, vão ficar invisíveis, vai encontrar com o Senhor nos céus e o navio vai ficar à deriva, né? Mas eu gostaria de ler com os irmãos que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui, mais ou menos nos anos 50, um pouco mais, né? Que ele foi convertido em 49, segundo os estudiosos, eles dão mais ou menos 50, 55 para essa carta aqui aos Tessalonicenses. Mas ele escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, é importante nós vermos como é que vai ser esse arrebatamento. Lá ele dá detalhes do que é arrebatamento, embora ele não use a palavra lá, arrebatamento. Ele não usa raptus, raptus em latim, e nem harpazo no grego. Ele usa outra menção da levada da igreja para os céus. Eu vou voltar aqui em 1 Coríntios. Eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, como que ele trata do assunto outra vez. Aqui, já um pouco mais à frente, na pregação dele, aos irmãos lá da Ásia e outros, ele escreve aos Coríntios e ele fala que Jesus foi ressuscitado e tal, vem falando da ressurreição e chega a um momento, porque ele está falando aqui em todo o capítulo 15, que se não acreditarmos que Cristo foi ressuscitado, nós não podemos acreditar na nossa ressurreição. Mas se Cristo foi ressuscitado, como 500 pessoas, mais de 500 pessoas viram Jesus subir aos céus e viram ele depois da ressurreição, isso é prova de que nós também seremos ressuscitados e a igreja também será ressuscitada e levada aos céus.
Então, dentro desse contexto, ele pregando, porque os coríntios não estavam tendo uma fé viva na ressurreição, aí no versículo 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios, aí ele vem falando da subida, aí ele vem falando de ir para os céus, e ele fala de modo diferente, ele não usa a palavra arrebatamento aqui em Coríntios, mas a gente percebe no que ele está falando na entrada da igreja nos céus. Ou seja, igreja, irmãos, não é como a teologia acha que é um grupo de pessoas. Pessoa individual é uma igreja. Então, ele fala daqueles que merecem ir para os céus, né? Vão ter que passar por alguma coisa e como que eles vão subir aos céus. É isso que ele fala. Eu gostaria de ler dos 50 até os 54, para mostrar para os irmãos que aqui ele trata desse arrebatamento com outras palavras. 50, 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja bem que ele já está mostrando aqui, não diferente lá de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, ele não está mostrando a palavra harpazo ou raptus em latim, ele está usando na escrita dele, que é no koiné, né? No grego koiné, ele está usando outra forma, ele está falando que carne e sangue, né? Esse corpo como está, ele não pode ir para o céu, é isso que ele está falando. Aí ele disse assim, porque nosso corpo tem corrupção, ele pode decompor, é isso que ele está falando, corrupção é a decomposição da carne, do sangue, né? Porque se decompõe. Então o que ele fala? Aí no 51 ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui ele está falando que para ir para o céu precisa de uma transformação de quem estiver vivo que não morrer. Ele falando, nem todos morreremos. E não vai morrer mesmo, vai passar pela tribulação, a grande tribulação, o verdadeiro crente, sem se contaminar com as artimanhas do mundo nesse tempo, né? O mundo que eu digo é a corrupção do mundo, a parte errada do mundo. Então o cristão se manterá santo, né? Separado, santo significa separado, cortado, então continuará santo e será transformado esse corpo de corrupção em corpo de incorruptibilidade, quer dizer, não vai desmanchar mais, Deus fará essa transformação, e o tempo aqui da transformação Paulo não deixa claro, porque muitos acham, como a maioria dos evangélicos acha, que esse arrebatamento será instantâneo, de uma hora para outra. E aqui o apóstolo Paulo já explica de modo diferente. Lá ele não falou que é instantâneo, ele falou que seremos arrebatados. Aqui ele já fala de mais ou menos de um tempo, não um tempo fixo, mas ele mostra que para isso precisa de um tempo, porque ele diz que nós que estaremos vivos, lá ele diz, não precederemos os que já morreram, né? Então, nesse meio tempo da ressurreição dos que já morreram, se nós estivermos vivos e formos merecedores da nossa chamada para os céus, então nós seremos transformados. E para isso, ele disse aqui, figurativamente assim, no 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, ele falou, num piscar de olhos, isso aqui é que eles usam como sendo assim, pisquei e já aconteceu, é que eles usam. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é esse tempo, assim, ele está falando assim de um modo exagerado de tempo, né, de mini tempo para essa transformação, que chama hipérbole, um modo de escrever. Ele não está fixando minutos, segundos, nada disso. Ele não está falando em cronologia de tempo para o arrebatamento, não. Ele falou que é no piscar de olhos. Ou seja, do ponto de vista de Deus, esse momento não pode dizer nem que é um segundo, porque a Bíblia diz que para Deus
Ele está falando do ponto de vista de Deus aqui, não no nosso, do ponto de vista de Deus. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, né? Diz a Bíblia, Pedro disse isso. Mas nós vamos ver mais aqui. No 53 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele passa a dizer: porque é necessário que este corpo corruptível, que se desmancha, né, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, é Cristo que vai fazer isso. Agora, o tempo, aqui, esse piscar de olho, ninguém pode definir esse tempo. Por isso que é um conceito e não uma doutrina, né? Eu volto a dizer, dentro desses dois textos aqui, o arrebatamento não pode ser ensinado como doutrina, mas sim como conceito. E outro dia eu discorro sobre o que vem a ser conceito. Aí ele diz no 54: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então veja bem, aí nesse momento é que se os santos, né, os apartados, a igreja que é apartado, cortado desse sistema, forem incorruptível, formar um corpo incorruptível, então a morte deixará de existir. É isto que nesse vídeo eu queria dizer, porque Cristo também ensinou desse jeito, sabe, irmãos? O apóstolo Paulo não estava falando nada fora da visão de Cristo sobre o que ele ia fazer no futuro, né? Que ele vai fazer no futuro. Porque Cristo, ele disse assim em João, os irmãos conhecem muito bem o texto de João, capítulo 14 de João. Eu sei que os irmãos conhecem, mas sempre é bom lembrar, né? 14, ele fala assim, ó, no versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí ele respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe, falando que para ele mostrar o Pai, aí ele disse: ó, você me viu o Pai. Tudo bem, então Jesus está falando aqui que ele ia preparar o lugar, como foi, ele ressuscitou e subiu aos céus. E aqui também ele fala de uma forma que não fala da palavra arrebatamento. Aqui o escritor João, né, que era muito querido de Jesus, não usou harpazo. E no latim também não tem raptus para essa palavra, para esse evento, né? Mateus também, capítulo 24, Jesus fala da volta dele, né, no capítulo 24, e Mateus discorre. Eu vou ler um pedacinho só, para depois fazer mais vídeos a respeito. 24:36, ele diz: mas a respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se lembrarmos como foi nos dias de Noé, que Jesus está dizendo que o dia, a hora, ninguém sabe. O apóstolo Paulo não falou do momento, não. Se formos
não quer dizer que tudo que aconteceu no dilúvio, lá em que Noé foi salvo e a sua família, está inserido aqui nesse contexto. Não é isso que Cristo estava dizendo. Mas vamos supor, se nós formos basear isso, se lermos Gênesis, lá capítulo 6 em diante, nós vamos perceber que Noé ficou 120 anos fazendo a arca, né? E depois que ele entrou na arca, antes de começar a chover, depois que ele pôs os animais, tudo, ele e a sua família entraram na arca, e eles ficaram 7 dias ainda, para depois ser levados, ser arrebatados. Eles foram arrebatados, porque lembre-se que a palavra no português para arrebatamento significa captura. Deus capturou eles, tomou eles à distância, sequestrou eles do mundo, né? Raptou eles desse mundo que estava tão improfícuo, né? Naquela época. Como nós vemos a improficuidade da mente das pessoas, da grande maioria hoje, né? Então é isso por enquanto que eu queria dizer, e quero dizer para o irmão que estou aguardando, irmão, passando a semana que vem, a outra semana eu estou à disposição do irmão para o convite que o irmão quiser me fazer, eu estou aceitando, tá, irmão? Muito obrigado, e que Jesus Cristo abençoe a sua casa, a sua família. E, por último, eu quero ler um texto para os irmãos, que o apóstolo Paulo, sempre que ele escrevia uma carta e falava da finalidade, ele terminava assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Peço aos irmãos que ler os textos que eu citei, por favor, consolem uns aos outros com essas palavras que não são minhas, são palavras derivadas da mente de Deus. Obrigado e tenha toda uma boa noite.